Ninguém é obrigado a aceitar a minha opinião sobre a questão da memória histórica. Mas eu quero compartilhar com vocês a reflexão de que perdoar não significa esquecer. Pelo contrário, significa lembrar. Você lembrando os acontecimentos, você é capaz de enfrentá-los com mais propriedade. Por exemplo, nós agimos na nossa área de direitos humanos com base no princípio formulado em 1789 por Danton, na Revolução Francesa, segundo o qual nós não temos rancor, temos memória. Nós não ficamos alimentando ódio contra os nossos torturadores, aqueles que nos violentaram, que nos mataram os nossos companheiros, mas nós queremos lembrar o que eles fizeram para que se faça justiça e para que nunca mais isso se repita na sociedade brasileira nem em nenhuma parte do mundo. Então eu acredito que você valorizar a memória histórica é um elemento essencial da luta pela democracia plena. Então não tem sentido no Brasil a gente ainda manter entulhos autoritários nas mãos das Forças Armadas ou de quem quer que seja. Não sei se vocês sabem que existe um serviço no Ministério da Justiça chamado Infocrim. Esse Infocrim, ele só é utilizado pela Secretaria de Segurança Pública. E ele contém os dados de todos nós que já fomos anistiados politicamente, ao lado de nomes como Fernandinho Beiramar e outros criminosos internacionais. E até hoje o governo federal, apesar da direção do PT, a direção à esquerda, não conseguiu eliminar esse serviço, extrair esse serviço. Então é um entulho autoritário que está enfiado lá dentro da máquina burocrática do governo e não se retira. E muitos outros haverá por aí. Até hoje nós não conseguimos liberar todas as informações que existem a nosso respeito nos arquivos do governo. Em síntese, no que se refere à memória, eu creio que o trabalho do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Natal vai nessa direção. Por isso que ele se destacou e se destaca, porque trabalha essencialmente para preservar a memória histórica no Brasil, a partir do ponto de vista da maioria da sociedade. Existem memórias históricas que não incluem os negros, não incluem os índios, não incluem as mulheres, não incluem as pessoas com orientação sexual diferenciada. Há setores marginalizados da sociedade e ela se contenta com isso. Como se só quem tivesse memória na nossa sociedade fosse justamente aquela minoria que integra as elites brasileiras. Isso no que se refere à memória. Então eu acredito que cada um pode contribuir, colocando em comum o que conhece, o que sabe, o que viveu. E repito, do ponto de vista político, da luta política contra a ditadura, nós não temos rancor, nós temos memória e queremos cultivá-la para resgatar toda a verdade sobre os mortos e desaparecidos, sobre os desaparecidos vivos, são chamados assim aqueles que não estavam envolvidos na luta, mas foram vítimas do mesmo jeito, e até hoje não tiveram a coragem, porque sofreram muito, para aparecer e procurar as autoridades, as entidades de direitos humanos, de anistia. Então é toda uma realidade que deve ser enfrentada corajosamente. Bom, então agora a gente vai voltar. O Movimento Nacional de Direitos Humanos. Recomece. Existem companheiros no Movimento Nacional de Direitos Humanos que não conhecem ainda precisamente o papel da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, da SESI, nas origens do MNDH. Mas é importante colocar para a história, se não fosse o apoio da SESI, naquela época o movimento não teria sido criado, porque nós não dispunhamos de recursos financeiros para bancarmos a realização do encontro em Petrópolis. E a SESI, que é uma federação, vamos dizer assim, de igrejas cristãs com a caminhada ecumênica, é uma das organizações mais importantes na construção da democracia no Brasil. De todos os momentos mais importantes da nossa história, a SESI, em todos os momentos, teve a sua participação.
muitas vezes como protagonista até, mas de forma sempre muito discreta. Ela teve um secretário executivo, Enilson Souza, que morreu precocemente e que tinha uma sensibilidade toda especial para com essa causa dos direitos humanos. Vou dar um exemplo. O primeiro livro mais completo sobre os mortos e os desaparecidos durante a ditadura foi preparado por Nilmar Miranda e outros companheiros, e eu tive a oportunidade na época de fazer um contato com a SESI também para complementar as despesas de publicação desse livro. Os editores tinham um prazo para entregar o livro para ser impresso, e se perdesse esse prazo só iria um ano depois eu conseguir voltar a apresentar os originais. Pois o Enilson Souza liberou uma verba da SESI que permitiu a publicação em tempo do livro Os Filhos desse Solo, de Carlos Tiburcio e de Mário Miranda, organizadores. E em outros momentos da vida das igrejas no Brasil, manifestos em torno da questão da democracia, a SESI assumiu um papel pioneiro. E a Declaração Universal, quantos milhões de... Durante a ditadura, Roberto Montes está me lembrando aqui, durante a ditadura, a SESI apoiou a publicação do que nós chamávamos na época do Livrinho Azul. Era um livro com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e depois de cada artigo um trecho da Bíblia, alusivo àquele artigo. E esse livrinho azul era visto pelos repressores como o documento mais subversivo que já existiu no país, porque eles não queriam ouvir falar de direitos humanos. Esse livrinho azul, que está aqui, foi patrocinado pela SESI. Foi preparado por Dom Paulo Evaristo Arnes e pelo pastor evangélico Jaime Light, de saudosa memória. Fizeram mais de 2 milhões de exemplares. Foram feitos mais de 2 milhões de exemplares distribuídos nas igrejas, nas escolas. E isso foi um instrumento muito eficaz e eficiente no desgaste da ditadura. E, portanto, o que eu quero enfatizar com esse depoimento é o papel que a SESI assumiu e o papel que as organizações de direitos humanos do Nordeste, na época, assumiram na construção do Movimento Nacional de Direitos Humanos. É claro que o nascimento do movimento em Petrópolis contou com um apoio inestimável do Centro de Direitos Humanos de Petrópolis, tendo à frente a Márcia Miranda e o Leonardo Boff. Mas houve um trabalho coletivo que ganhou a anuência de outros companheiros de outros estados, resultou no primeiro encontro nacional.